Primeiramente, boa noite a todos. Eu acho que a falta de entrosamento ela já estava computada, mas pelo que a gente vinha treinando, a gente podia ter jogado melhor, principalmente no primeiro tempo. A gente acho que ficou devendo, mesmo com o desentrosamento. Ser mais agudo, ser mais insistente. No começo do jogo estava marcando muito bem, depois foi perdendo a organização também. No segundo tempo eu já gostei mais. Eu acho que, como todos os fatores positivos, acho que alguns jogadores, como o JP entrou, fez uma boa partida. O garoto João Vitor também entrou, que foi uma surpresa aí. Vocês acho que tem pouco conhecimento de quem é, mas também eu gostei, embora tenha jogado pouco tempo. E a gente vai treinar o time e vai ganhar um pouco mais de entrosamento. Eu acho assim, o Saldívia, principalmente o Rojas ele não ia aguentar muita minutagem, ele veio com. Dá para ver nos treinamentos que dá falta ritmo, então a gente resolveu preservá-lo para ele jogar menos tempo, mas é um jogador bastante técnico. E o Saldívia também está bastante tempo sem jogar. Ele se colocou à disposição, que é algo bastante positivo. Ele está já, sei lá, uns 2 meses sem jogar, treinou aí 4, 5 dias com o time e jogou. Mas então ia ser normal, principalmente esses jogadores que chegaram agora, o Maxime, o próprio JP, sentirem mais. Mas alguns jogadores já estavam aqui há mais tempo, a gente tinha que ter feito uma partida melhor, na minha opinião. Infelizmente ele teve um momento o ano passado quando ele chegou muito tempo sem jogar, ele teve lesões importantes enquanto ele esteve na Inglaterra e ele teve um bom momento aqui entrando nos jogos que a gente achou que aquilo ia ser uma crescente, ele ia terminar muito bem o ano passado. Quando a gente teve aquela queda de rendimento, ele caiu muito junto e não conseguiu retomar ainda. Mas é um jogador que, quando a gente foi trazer, se você pegar os comentários, a gente trouxe o Matheus França, qualquer um que esteja aqui, eu inclusive, era quase que uma unanimidade que era um bom reforço. Eu joguei contra o Matheus França em 2023. Ele colocou no final de Campeonato Carioca, o treinador colocou o Rascaeta e o Gabigol no banco, que ele jogou titular e jogou bem. Então é um jogador que tinha menos de 20 anos e a gente trouxe o Matheus com bastante convicção. Concordo, ele também sabe que ainda não conseguiu se encontrar. A gente não pode desistir facilmente do Matheus. Tentar fazer de tudo para ele conseguir reencontrar um bom futebol. É um cara que trabalha muito e é um jogador que não desaprendeu a jogar bola. É um jogador, de fato, que não vive um bom momento desde o final do ano passado e não começou bem o ano com essa partida inicial. Boa noite, Diniz. Sérgio Quim, canal Atenção Vascaínos. Sei que você já falou que não gosta de especificar exatamente posição em busca por reforços, mas com o desempenho de hoje, claro, teve a questão da falta de entrosamento, como você pontuou, mas o Vasco segue no mercado, né, buscando novas posições. Queria que você comentasse não só posições, mas se você acha que o Vasco vai precisar de um bom número de reforços ou o que você espera do Vasco nessa janela do mercado e aproveitando no próximo jogo, no seu planejamento, já é voltar a utilizar o time todo titular contra o Flamengo, que pode manter o sub-20, ou um time mais mesclado? Obrigado. A tendência é voltar o time titular, pelo menos essa é a ideia inicial e provavelmente é isso que vai acontecer. Em relação às posições, não vou comentar aqui com as posições, a gente está de olho no mercado. A gente sabe que a gente não vai trazer vários jogadores, a gente vai trazer com bastante critério. Não vou falar o número também, mas a gente está de olho. Assim, a gente sabe onde tem uma carência ou outra e aquilo que a gente identifica que é necessário. O jogo de hoje, obviamente, que serve. Era uma coisa que todo mundo queria que a gente visse mais jogadores, desse mais oportunidade. E eu também queria ver os jogadores e quero ver os jogadores atuando. E para a gente ver qual que é a necessidade ou não também para frente. E também uma partida só é muito incipiente para a gente fazer uma análise dos jogadores que estão aqui. Então a gente vai ter mais treinamentos, vão ter mais jogos, eu vou conseguir olhar mais. E no mercado a gente está mapeando o mercado com bastante cuidado para poder ser assertivo. Aqui, Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco. Você falou que o primeiro tempo poderia ter sido melhor, acabou não sendo. No segundo tempo,
foi melhor, também concordo, justamente porque entraram jogadores como o Andrés Gomes, que já é um jogador, né, do time titular, né? Mas o JP e o Maxime, né, acredito que eles deram até mais dinâmica do que o próprio Matheus França e do que o Garré. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois atletas, se são dois atletas que você conta além da observação, ou seja, o JP ele volta com status de reforço, ou você ainda está o observando, a mesma coisa também em relação ao Maxime, e se me permite, para você, sobre também Estrela e Adson, que foram dois jogadores que estavam no banco e não foram utilizados. Em tese, eles estão atrás desses que entraram no segundo tempo? Obrigado. O Adson, ele veio para o banco, se o jogo tivesse uma característica diferente, eu provavelmente o colocaria. O Adson a gente tem que ter bastante cuidado mesmo. Ele acabou tá treinando com o grupo faz praticamente uma semana. E a gente ainda treina, tira do treino, é um processo de readaptação. E se o jogo tivesse ganhado um outro contorno, provavelmente ele tinha ganhado alguns minutos no campo, mas hoje não foi possível. E eu procuro botar os jogadores, eu não tinha 4 trocas para fazer. Então, o Estrela ele está junto com os jogadores, é um jogador que eu gosto também. Ele, nesse momento, ele está conseguindo fazer também treinamentos continuados, sem ter interrupção, porque o ano passado, na volta dele, cirurgia do joelho, ele voltava, o joelho inchava, aí levava para jogo, não conseguia dar muita sequência. E se eu puder observar, no momento certo, eu pretendo também colocá-lo, mas de fato não é uma promessa. Eu vou sempre colocar aquilo que eu acho melhor. Não tinha ideia de colocar uma. Eu trouxe o Andrés como uma segurança, mas a minha ideia inicial, se tudo corresse bem, era nem usar o Andrés Gomes. Mas hoje eu usei porque era uma maneira de melhorar o time e a gente ter uma chance maior de ganhar. Não é uma questão de status. Eu estou observando todo mundo, assim, não tem. Isso é uma coisa, se eu falo para você, seria meio leviano, falar assim, então agora o JP já vai brigar pela titularidade. Todos os jogadores que estão aqui, todos, hoje, enquanto eles estão aí, todos eles podem virar titulares. E mesmo os titulares, todo mundo está em estado de observação. Não é uma observação, é uma coisa que nunca para. Então, não vou te falar assim, então ele está, e daqui a pouco passa 1, 2, 3 meses, eu acho que não serve, mas não era um jogador que era titular. Então, no fundo, está todo mundo em condição de brigar pela titularidade enquanto estiver aqui. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Boteco do Amadeu Vasco. Diniz, o empate hoje frustra mais pelo resultado ou pelo desempenho na sequência do Campeonato Carioca? E uma outra, se você me permite, você como educador, professor, treinador, inclusive treinou a seleção, quando você dá um treinamento, o que é mais importante, principalmente quando você treina o setor defensivo de um clube? A atitude ou a técnica? Boa noite. Eu acho que uma vez que o jogador está no profissional, é atitude. Assim, isso vale para qualquer segmento do viver. Para um jornalista, para um médico, você se forma, precisa ter posicionamento, comportamento, ética de trabalho. Então, acho que a atitude, uma vez que os jogadores estão aqui, ela é mais importante. E a técnica é algo que você tem que buscar sempre aprimorar. As coisas elas andam meio juntas, mas se fosse para eu escolher uma, eu acho que a atitude frente às adversidades da vida e também quando a gente tem bons resultados, eu acho que são as características que faz uma pessoa ter uma marca importante em qualquer segmento da vida. E a outra pergunta era... Eu acho que frustrou pelas duas coisas. Eu acho que frustrou empatar, a gente está dentro de casa, a gente tem que ganhar o jogo, no sentido... E se tem um desempenho que você foi muito superior e a bola não quis entrar, aí te alivia um pouco, mas eu acho que as duas coisas hoje, elas meio que se complementam. Acho que a gente tinha que ter jogado melhor, o resultado frustra pelo desempenho, que a gente podia ter jogado melhor, e frustra pelo resultado em si também. Aqui, Diniz, boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Até por se tornar um jogo de avaliação, Diniz, queria a sua avaliação do João Vitor, né, o jogador de 17 anos. Você utilizou ele ali pelo lado esquerdo e demonstrou uma personalidade, algumas jogadas. Queria a sua avaliação dele, se você pretende utilizar. Se você permite, rapidinho, é uma informação que saiu que o Bournemouth finalizou uma proposta abaixo daquilo que o Vasco esperava. E tudo indica que o Ryan há de permanecer, se essa informação te agrada. Obrigado. Não, o Ryan permanecer me agrada muito. Muito mesmo. Acho que
Você imagina se ele torce por todo o vascaíno. Um jogo como hoje, se o Ryan, não precisa ser o melhor Ryan do ano passado, o Ryan de quinta-feira estiver jogando hoje, provavelmente a gente chega no jogo. Porque é um jogador muito decisivo, e ele é cada vez mais decisivo. Eu repito, e o que eu estou falando para vocês, eu já falei para o Ryan, falei para os familiares dele, falo aqui internamente para a diretoria. O Ryan, para mim, ele tem todo o potencial para se transformar uma estrela do futebol mundial, não só do Brasil. Ele está no começo da trajetória dele, ele está se reconhecendo o jogador que ele vai se tornar. E eu acho que é bom, muito bom para ele. Se fosse pensar só no Ryan como um filho, eu acho que ele tem que permanecer mais um tempo no Vasco. Para mim, teria que ficar pelo menos mais essa temporada. Se eu fosse falar isso, eu já expressei várias vezes. E eu falo isso desde o ano passado. E ele vai sair muito novo ainda, ele vai sair com 20 anos. E seria ótimo para o Vasco e seria ótimo para o futebol brasileiro. Então eu espero, se a gente conseguir que o Ryan fique, vai ser muito bom para nós. Em relação ao João Vitor, eu gostei bastante, tenho gostado bastante dos treinamentos. E é muito bom quando acontece isso, um jogador que não está ali meio quase que fora do primeiro radar, e você vai observando, porque o jogador vai te chamando a atenção, não foi ninguém, não tem posição nenhuma. É um menino muito humilde, o dia que vocês tiverem a oportunidade de conversar com ele, você vai ver que é aquele tipo de pessoa que todo mundo torce para que as coisas aconteçam. E eu sou mais um que torço para que tudo aconteça, pelo que ele demonstra ser como pessoa, mas acredito que ele tem características que podem fazer dele ter um futuro bastante promissor. Obrigado, Diniz. Boa noite, pessoal.